Segunda-feira, 1º de junho de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondôniaovivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com. O esporte.com é um programa de esporte levado ao ar às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre com assuntos picantes. Hoje, por exemplo, vamos trazer o advogado doutor Leonardo Antunes, ele que é especialista em direito esportivo e vai dar aqui uma geral sobre direito de imagem, sobre direito de arena. E eu já dou logo um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ao nosso ilustre convidado. Boa noite, professor Leonardo Antunes, por que não, professor? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, qualquer horário que vamos transmitir esse programa. Agradeço mais uma vez o convite para participar dessa entrevista e mando um grande abraço a todos os telespectadores e ouvintes, né? Opa, é isso. E hoje tenho ao meu lado sempre ele, o garotinho dos olhos verdes, direto lá de Sampa, Vanderlei Correia. Como é que você está, Vanderlei? Bom dia, boa tarde, boa noite. Só faltou o quê? Boa madrugada, né, Luiz? Tem a madrugada, porque aqui a gente assiste também pela madrugada. Oi, Luiz. Prazer aí falar com o professor aí, Leonardo Antunes, advogado, e vamos falar sobre assuntos interessantes hoje. Desmistificar alguns assuntos aqui, porque o torcedor ele fica só ouvindo. Ah, jogador, direito de imagem, o salário não está atrasado, mas o direito de imagem sim. Uma série de coisas aí que para a gente dar uma simplificada para fazer com que o telespectador, o torcedor, o internauta entenda melhor como é que funciona isso aí. É isso, mês de junho, mês dos namorados, 4 meses de quarentena, né? Março, abril, maio, junho. Eu já estou aí com. Eu já estou com esse tempo todo, Vanderlei. Inclusive, já vou até casar e vamos torcer, né? Que esse mês de namorado seja tudo beleza, até porque me parece que o futebol começa a rolar. Hoje começa no futebol cearense, rondoniense só em novembro. O cearense já volta nesse 1º de junho, já volta ali os treinamentos. O futebol brasileiro em si ainda está parado, e aí o pessoal aí brigando, a pandemia que agora politizou de vez. Esse domingo em São Paulo, Rio de Janeiro, muita confusão aí em relação ao pessoal, os prós e os contras ao Bolsonaro, né, Vanderlei? Você que está aí pertinho? Ah, tá uma bagunça grande. Isso é a grande verdade, é que é isso, tá uma bagunça, em meio, gente morrendo aí, mais de 1.000 pessoas por dia aí, e as pessoas fazendo guerra política aqui no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, tá uma loucura, isso chega a enojar a gente, viu, porque o tanto de gente que tem morrendo, eles não se unem, né, eles deveriam se unir e tentar traçar uma linha, vamos fazer isso aqui, remar tudo pro mesmo lugar, né, mas é cada um remando para um lado e isso não termina bem, cara, infelizmente, né, a gente tá na mão desse povo aí. Vanderlei Correia, eu dou o prazer de fazer a primeira pergunta ao nosso ilustre doutor Leonardo Antunes, até porque quando eu falei que ia trazer um especialista em direito de imagem, em direito de arena, direito esportivo no geral, você disse, opa, eu tenho alguma coisa aqui guardadinho para perguntar. Ele disse, pode mandar no peito, viu? Pode mandar do jeito que for, é craque, torcedor do Flusão, e bota a bola no chão e sai para o abraço. Torcedor do Flusão, que pelo menos... Quer dizer, nem pode para o abraço hoje, né? Nem pode. Agora só mãozinha assim. Doutor, vamos lá. Eu queria primeiro, acho que desmistificar aqui, falar para o nosso torcedor e diferenciar aí, enfim, de uma forma simples, o que é o tal do direito de imagem e o que é... Porque tudo isso, quando tem uma rescisão contratual, alguma coisa, ou algum clube está devendo salário, alguma coisa, os presidentes falam, não, o salário não está atrasado, o que está atrasado é o direito de imagem. E aí uns falam, em alguns casos, o direito de imagem ele é maior do que o salário do jogador, em outros casos não e tal, em outros casos, enfim, dá uma geral pra gente ali, qual que é a diferença do salário e do direito de imagem do jogador? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O áudio está tranquilo? Tá, manda bala. É uma questão simples, não tem mistério. As pessoas confundem o tema imagem e arena e o salário do jogador. São 3 coisas independentes,
tá? O salário do jogador, ele é previsto em contrato. Vamos falar agora de time de pequena expressão. O atleta recebe um salário mínimo na carteira, assina um contrato padrão da CBF, se registra na CBF esse contrato para gerar o vínculo esportivo, e com a assinatura da carteira de trabalho se gera o vínculo trabalhista. Então, esse atleta tem 2 vínculos com o clube. O vínculo esportivo, que é o direito federativo, e o vínculo trabalhista, que é a carteira assinada. Então, nós temos um salário fixo aí, de um clube de baixa expressão. Ele disputa um campeonato normal, vamos supor, aqui em Rondônia, e esse jogo não é transmitido. O borderô tem um valor baixo, padrão, não tem muita vendagem de ingresso, então não há de se falar aí, nesse caso, do direito de arena, porque não houve arrecadação, e não há de se falar em direito de imagem, porque não existe a propaganda nem a exploração da imagem desse jogador. Nesse caso, só vai existir apenas o salário puro e simples do jogador, e muito além disso, caso o clube tenha uma condição financeira, é o famoso bicho, que se paga pelo êxito da partida, ou pela conquista de um campeonato, por superar uma etapa da competição. Isso aí é um caso que nós encontramos muito nessa região aqui. Agora, falando de São Paulo, falando de Rio de Janeiro, da região sul do Brasil, nós temos a mesma coisa que tem aqui na região norte, só que por existir uma força muito grande da marca, né, citar como exemplo o Flamengo, o Fluminense, o São Paulo, o Atlético Paranaense, o Corinthians, existe uma exploração muito grande de mídia em cima da marca Corinthians, da marca Flamengo. Aí vem Adidas, vem Pênalti, vem Nike, tudo em cima dos atletas que são referências no Campeonato Brasileiro. Então aí nós vamos ter a imagem, que é a divulgação desse atleta pessoal, né? A participação dele na divulgação da marca, e vamos ter a arena, que é parte daquela venda de ingresso, né? A partida colocou 70 mil torcedores no estádio. Então, dependendo do acordo que existe entre a federação e o sindicato dos atletas, né, a lei fala salvo acordo coletivo, porque pode-se prever a divisão do valor de 5%, de 10%, de 15% do valor do ingresso, da venda. Isso faz parte da arena. A transmissão do jogo faz parte da arena. Isso pode incorporar no salário. Alguns atletas, quando saem do clube, rescindem um contrato de trabalho, pleiteiam um direito de arena. Então, há essa questão de incorporação desse valor no seu salário. Agora, a imagem já é um contrato completamente independente. É a divulgação da marca, do clube, a marca do atleta, o patrocínio, o investidor que queira divulgar um boné, por exemplo, que se coloca no término do jogo para poder apresentar a marca num determinado jogador. Uma placa publicitária onde o jogador é orientado a comemorar o gol num determinado lado do campo para poder a marca da bebida aparecer na imagem da televisão. Então, a imagem é muito diferente o conceito de direito de imagem para o conceito de direito de arena. Certo. Claro? Não, beleza, para mim ok. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por exemplo, você citou aí o exemplo aí, do cara faz um gol, vai comemorar perto, é orientado a comemorar perto de uma placa. Esse contrato normalmente é fechado diretamente com o atleta ou com o atleta via clube? Passa pelo clube e vai para o atleta depois? Opa! Vai depender do acordo que o clube tiver com a marca ou com o atleta, né? Entendi. Por exemplo, eu sou um jogador do Botafogo e eu tenho um patrocinador, né? O patrocinador que me fornece material esportivo é a marca X. Eu vou entrar no Botafogo, quem está patrocinando a marca do Botafogo é a marca Y. Então, eu vou ter que romper o meu contrato de patrocinador, né, de parceria com a marca X, para poder jogar no Botafogo, vou ter que abrir mão
e assinar com essa outra marca para poder fazer a propaganda. Eu entrando no clube do Botafogo, a marca Y estando fornecendo material esportivo ali, o clube vai me orientar a comemorar o gol junto ao departamento de marketing. Ele vai, olha, o Leonardo, comemora o gol naquela placa do nosso patrocinador Y. Eu vou lá comemorar o gol. Com relação a essa comemoração, você vai ganhar um valor X, além da sua participação nesse tipo de propaganda. Né? Ou eu posso ter um acordo com o clube de exibir uma marca que não patrocine o clube, mas que tenha a placa no campo e que essa empresa seja meu patrocinador, meu investidor como atleta, onde eu sou garoto propaganda. Então, se o clube permitir, eu vou fazer... Continua. Vou entrar no clube com a minha marca e vou seguir a orientação do marketing da minha empresa que me auxilia, ou do marketing dessa empresa que está divulgando a imagem, a comemorar o gol em determinada placa. Isso vai variar do acordo. Eu também entendi. Agora eu queria saber também, doutor Leonardo, é o seguinte, por exemplo, vamos voltar aqui para o nosso futebol rondoniense. Eu acho que eu cometi aqui um lapso, né, de não falar também das suas qualidades, das suas do conceito que é doutor Leonardo, tal, que veio justamente com o rondoniense, sabe, Vanderlei? Essa nova gestão do rondoniense em 2020, o doutor Leonardo fazia parte do jurídico da equipe. E aí aconteceu até um fato interessante, por isso que a gente está puxando esse assunto, que eu acho muito bom de trazer para o nosso programa, pelo seguinte, ia acontecer um jogo aqui do Rondoniense, o Rondoniense como visitante, e aí o presidente do Rondoniense até então, ele aciona o jurídico e diz, olha, eu não assinei contrato nenhum com a empresa que transmite o jogo, então não tenho interesse. E aí ele entrou através da justiça para que a transmissão não acontecesse, mesmo como visitante. E aí eu lhe pergunto, nesse caso, a empresa que transmite uma partida de futebol, o campeonato, ela entra em acordo com os clubes, para direito de imagem ou direito de arena, os clubes? O Vanderlei, ele soube dessa notícia? Você soube, Vanderlei? Não, estou sabendo agora, inclusive. Dessa Isso, Rondoniense Porto Velho. Pode falar. O Rondoniense Social Clube Rondoniense Social Clube é um clube aqui da região de Porto Velho, que o presidente se chamava Antônio Tadeu, né, até o final do ano de 2019. E eu sou natural do Rio de Janeiro. Eu montei um escritório de advocacia aqui, abrindo essa área de direito desportivo. Fui auditor do Tribunal de Justiça do Futebol do Estado do Rio de Janeiro desde 2008 ou 2009. Então, eu pedi exoneração e vim para a região norte. Mas não tenho interesse em participar do tribunal dessa região. E eu gostaria muito de fomentar o trabalho na consultoria de clubes, atletas e, inclusive, a federação ou federações de outras modalidades que tenham aqui nessa região. Então, o Rondoniense fez um contrato, né? No caso, o Antônio Tadeu, o presidente, fez um contrato de arrendamento do clube para uma pessoa que se chama Adinei, que mora no Rio de Janeiro, que se identificou como empresário, né? Como pessoa que trabalha com futebol. Então, ele criou um perfil para o clube, um modelo de gestão muito interessante. E como ele me conheceu aqui na região e já conhecia meu histórico no Rio, perguntou se eu poderia fazer a assessoria jurídica do clube. Né? Eu aceitei, tentamos fazer um acordo, né? Um contrato de prestação de serviço, e aí eu cuidaria da parte jurídica do clube, total. Inclusive, ele pediu para eu relacionar alguns processos trabalhistas que o clube tem de atletas. Né? Isso aí era a parte trabalhista que eu ia fazer. No decorrer do ano, né, começou o campeonato e o jogo, eu não me lembro se foi num sábado ou se foi num domingo,
ele me mandou um WhatsApp, uma vinheta da Rede TV anunciando o jogo, que era Porto Velho contra a Rondoniense. Não me lembro o nome do estádio. E aí ele falou para mim, eu não autorizei a divulgação desse jogo, a transmissão desse jogo. Eu não quero que o jogo seja transmitido. E aí eu falei para ele, mas, presidente, é importante para mostrar seu jogador, é importante para mostrar seu trabalho, para mostrar o seu projeto. Aí ele falou para mim, eu não tenho interesse, é um direito que me assiste. Eu estou certo ou eu estou errado? Eu entrei na questão jurídica. Bom, se você não quer que transmita, eles não podem transmitir. Aí ele perguntou, qual o caminho que eu devo tomar? Como você tem um departamento jurídico, eu vou fazer uma notificação extrajudicial, eu não vou poder ir ao jogo, porque era no final de semana, então você leva uma via para o Porto Velho, uma via para o delegado do jogo e uma via para a Rede TV. Essas 3 vias dizendo, não fui comunicado da transmissão do jogo, não autorizo a transmissão do jogo e, caso transmitam, irei tomar as medidas judiciais cabíveis. Então, ele levou as 3 vias, através do diretor de futebol dele, ele entregou na Rede TV, que não quis assinar a contrafé, né? A cópia, não quis dar o protocolo. O Porto Velho a mesma coisa e o delegado do jogo a mesma coisa. Mas os 3 foram notificados extrajudicialmente, que eu fiz e assinei, coloquei minha OAB. E aí o Cláudio, que é o repórter da Rede TV, fez um vídeo falando que, em razão da não autorização do Rondoniense, o jogo não seria transmitido. E aí voltamos ao nosso debate, né? O Rondoniense tinha direito de não autorizar a transmissão? Sim. O que poderia acontecer para essa transmissão ser realizada? No início do campeonato, a federação, junto com a empresa a Rede TV, poderiam convocar uma reunião com os clubes e fazer um acordo. Qual é o valor que vai ser pago para a federação para se transmitir os jogos? A federação, qual é o valor que eu vou repassar para os clubes para transmitir e vocês autorizarem a transmissão dos jogos? É assim que acontece em São Paulo, é assim que acontece no Rio de Janeiro com a Rede Globo, é assim que acontece no Sul. Só que aqui não é dessa maneira. Então, a empresa que é a Eucatur, que é a patrocinadora oficial do campeonato da região, tem um determinado acordo com a federação para deslocar os clubes até o local do jogo. Uhum. A Rede TV tem um determinado acordo com a federação para se transmitir os jogos e existe uma compensação de valores aí entre a transmissão e o deslocamento. Não tenho nada contra esse tipo de relação. Só que para identificar a questão legal e a questão jurídica, nós não conseguimos identificar nessa relação, porque não é uma relação natural de contrato de transmissão de imagem. Uhum. Eu não sei que tipo de contrato, juridicamente falando, essa empresa que é a patrocinadora oficial da competição dessa região tem com os clubes, né? Então, só bem resumidamente... Pelo que o presidente do Rondoniense falou, existe um acordo entre o clube e a empresa de ônibus. Mas quando essa pergunta que você fez, o Luiz Carlos, perguntando aí, porque se você deixar, a gente vai conversar até amanhã sobre isso, porque isso é assunto que rende. Nesse caso, a Eucatur, como ela é patrocinadora oficial do campeonato, ela não vai ter obrigação nenhuma de efetuar pagamento, não. Vai depender de contrato. Para jogador de direito de imagem, não. Agora, o acordo da Eucatur é junto com a federação. Uhum. A federação que se abre esse tipo de acordo para o clube é uma outra história. Então, a Eucatur não tem que pagar direito de imagem para jogador. E agora a Rede TV deveria pagar uma cota de televisão para os clubes. E os clubes repassarem isso para os jogadores através de um sindicato que aqui não tem. Então, aí é o meu arremate final, minha pergunta final. Então, no caso, seria cometido 2 tipos de infração, vamos usar esse termo. O direito de imagem
e o direito de arena. Porque se tivesse um sindicato forte, o jogador também tem direito, tem essa parte do direito de arena, porque está dentro do estádio e eles estão fazendo um espetáculo. É isso? Exatamente. Se tivesse um sindicato representando os atletas, o sindicato seria o primeiro de ir nessa empresa de televisão e falar: olha, quanto é o valor que vocês vão pagar para transmitir? O clube, quanto vocês arrecadaram? Você tem que repassar um percentual para mim. A Lei Pelé diz um percentual. Se eu não me engano, são 15%, 10%. Só aí tem faz Fala, Vander. um adendo aí, né? Eu trabalhei aí década de 90, década de 2000, início da década de 2000 no futebol aí, e eu rodei esse estado e conheço muito bem quais são as dificuldades que já existiam naquela época e perduram até hoje. Tudo bem, você está falando aí do Rondoniense, que tem uma estrutura e tudo, mas, cara, eu vou te falar, eu trabalhei em rádio muitas vezes aí, teve campeonato aí que nenhuma rádio da capital transmitiu, para você ter uma ideia. Rádio, hein? Sem contar TV. Porque não tinha atrativo nenhum. E os clubes, teve campeonato que clubes não conseguiam se deslocar, teve que ir de carro em carro, fretaram carros aí, táxi, essas coisas e tal, porque o clube não tinha estrutura para alugar um ônibus para levar o clube. Então, eu entendo que, eu acho que juridicamente está certo, e o clube tem que, obviamente, ir atrás dos seus direitos e tal, mas acho que tem que ter uma palavra, um complemento aí que se chama bom senso, porque acho que a federação deve ter apresentado alguma coisa aí no início da competição, que a parceria de ônibus, sempre tinha, né? Não sei se continua, pelo jeito continua tendo ainda, né? Mas esse bom senso já vai há 30 anos. Sim, É o que eu estou entendendo. Aí o pessoal diz, se não tiver o Catu, não tem campeonato. Não sei, não sei se é assim. Eu concordo. Não sei se é assim. Eu concordo com vocês. Eu acho que o clube... Aí como a Catu é a dona também da Rede TV, olha, em certo momento eu acho que o presidente, o Ednei, estava correto, porque tudo tem que ser colocado no papel. Não é isso, meu caro Vandeco? É isso, doutor? Sim. Claro, com certeza. E também tem que ter um sindicato forte dos atletas. Porque, rapaz, eu já participei, eu já fui membro, já fui auditor do TJD, e eu vou dizer uma coisa, eu era representante dos árbitros. Tá certo? Mas tem atleta que não sabe nem se tem, que ele tem um representante lá naquela composição do TJD. Tá entendendo? E o cara nem sabe. Os clubes também tem 2 representantes, não sabe. O Vanderlei, sim. Isso aí não é só em Rondônia, não, viu? Pode ficar tranquilo que isso não é só em Rondônia, não. Roda não isso, Brasil. Ih, os caras é por isso que você tem jogador que ganha nem o salário mínimo, pô. Vanderlei, o áudio hoje tá, não sei se vai ficar legal, mas tá. Tu pode me cortar na hora que ele estiver falando, pode me cortar, me tirar para ver se fica melhor. Tá bom? Eu queria só, eu acho que o direito de imagem, direito de arena, está bem resumido, está bem bonitinho. Eu queria só mais uma pergunta aqui ao doutor Leonardo, porque o tempo urge, como diria Walter Santos. E é o seguinte, a idade para assinar um contrato. Eu estou vendo aí que o Vilenense Esportivo Clube, ele está dispensando muita gente. Dispensando muitos atletas. O campeonato só volta em novembro, segunda quinzena de novembro. Se voltar, acredito que volte. Aí eu lhe pergunto, qual é a idade mínima para assinar um contrato, meu caro doutor Leonardo Antunes? Jogador. 16 anos. A nossa lei prevê 16 anos com o responsável legal. 16 anos. Para assinar um contrato profissional. Certo. 16 anos. Vanderlei Correia. Agora, pegando esse embalo, desculpa, só para não mudar o assunto. E qual que é o prazo máximo desse contrato? Porque tem muitos problemas aqui de contrato de 5 anos aqui, quando o menino tem 16 anos, e aí parece que estão derrubando na FIFA isso aí, parece que tem que ser, o máximo é 3 anos, se eu não me engano. Você podia confirmar isso pra gente? Aí o que acontece? Vem aquele debate, a gente vai falando de prazo. Eu queria aprofundar mais nesse assunto. Falando de prazo, se debate 3 anos sim. Quando o jogador tem 16 anos, ele tem que adquirir a maioridade para poder transformar esse contrato. O clube ele tem um interesse em segurar esse atleta o máximo possível, porque se o clube tiver interesse em assinar um contrato profissional com um jogador de 16 anos, é porque esse jogador é uma promessa e vai trazer muito dinheiro futuramente. Então, quanto for o máximo de tempo possível que ele puder
prolongar o contrato, estipular a multa rescisória, aí vai ser bom para o clube. Então, se debate na questão de 3 anos, o prazo máximo. Mas não precisa a gente pensar em um prazo determinado pela questão do potencial do atleta. O que ele pode render para o clube. Acho que se ele tem um bom relacionamento com o clube, né, e não é assediado, porque o que acontece? O clube, às vezes, faz um contrato de até 5 anos. E aí eles derrubam Sim. isso. Os empresários vão lá e falam, não, tem uma proposta aqui, o contrato esse de 5 anos não é válido, o contrato só vale até 3 anos. Ou seja, se o cara tem 16 anos, com 18 anos ele é o último ano de contrato dele no clube, né? E aí e tem já prerrogativas, já conseguiram liberar jogadores já nisso aí, né, usando essa parte aí de contratual. É uma questão de partida, mas quanto mais tempo o clube conseguir segurar, é melhor para a questão de rentabilidade da formação do clube. O atleta de 16 anos é um atleta ainda em formação, por mais que ele assine um contrato profissional. Sem dúvida. Luiz Carlos. Vanderlei, levantou. Voltou, tá legal. Eu tenho aqui duas notinhas aqui bem rapidinho, o tempo já vai embora. A Federação Rondoniense de Ginástica Rítmica, ela me passou aqui nesse domingo, um treinamento virtual durante uma semana, tá certo? Hoje é tudo virtual. E aí é o seguinte, maiores detalhes, vou trazer no programa de quarta-feira, e começa de dia 1º, hoje até 5, sexta-feira, né? Esse treinamento virtual. Aí, quem quiser participar, você entra em contato com a Jucimara Campos, a Federação Rondoniense de Ginástica Rítmica. Tá certo? Aqui agora com ginástica rítmica aqui, o Vanderlei, está um sucesso. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós tivemos com a Francimeire, né? Professora Francimeire, e vou ver se trago também a professora Jucimara Campos. Outro assunto aqui, bem rapidinho, com relação ao Rondoniense Social Clube. O Rondoniense não oficializou, não é oficial a notícia, mas o velho blogueiro aqui andou pegando alguns dados de que o Alex Silva, sabe quem é, Vanderlei? Aquele grandalhão? Sim. Alex Silva, que encerrou a carreira esse ano, agora de 2019, me falaram, me deram uma dica aí, de que ele poderá vir a participar da equipe do Rondoniense. Como atleta, não. Como patrocinador, tá certo? Ele está pretendendo jogar uma graninha aqui no Rondoniense, que eu acho muito legal. Outra situação do Rondoniense é que agora, na volta, eles vão contratar um intérprete de Libras, ou seja, quando o treinador estiver dando aquela entrevista, aí o intérprete está lá dizendo o que o rapaz está falando. E, para fechar a minha participação, ainda temos um tempinho, Vanderlei, hoje, aliás, esse domingo oficializou o trancamento, as atividades, o fim das atividades da Rádio Globo aí em São Paulo, né, Vanderlei? Você que é acostumado a ouvir a 1100 AM, agora de 68 anos, fechou as portas, Vanderlei. A Rádio Globo que fez parte da minha vida, da minha adolescência, da minha infância, acredito que o do Leonardo Antunes também, mas ele ouvia a 1200, né, que era a Rádio Globo do Rio, né, José Carlos Araújo e tantos outros aqui, eu ouvia muito Osmar Santos, porque é uma pena, cara, a empresa que eu trabalho aqui, ela presta serviço para o Grupo Globo, que é a Rádio CBN, a Rádio Globo também, prestava para a Rádio Globo, né, agora vai só a CBN, né, a CBN vai ganhar mais força, mas é uma pena, é um pedaço da história que é paralisado, né, então tem muita coisa aí, a Rádio AM, na verdade, está acabando e vai acabar, e a Globo, infelizmente, nos deixou. Aquela vinhetinha da Rádio Globo vai fazer falta, e quem nunca ouviu não vai... Ecoava, né? Ecoava. Era um negócio, era uma coisa fora de série, assim. É triste, né? Fazer o quê? Mas é a vida, é o futuro que vai seguindo aí. Vanderlei, olha, meu amigo, por mim, doutor Leonardo, por mim, aguente aí mais um pouquinho. Por mim, ótimo o programa de hoje, tá certo? Muito esclarecedor as suas observações, as suas respostas, muito esclarecedoras. E dizer, Vanderlei, que já bateu aquela fotozinha da gente, não? Não, eu vou tirar no computador de novo, que fica melhor. Pois tá ótimo. Então, por mim, eu fico por aqui. O Vanderlei encerra, mas tem você tinha um assunto também relevante, só que ele vai responder VaptVupt, né? Essa semana vamos ver se eu trago o presidente do TJD do Rio de Janeiro, viu, doutor Leonardo? Um abraço, meu amigo. Muito obrigado, hein?
Só para fechar, doutor Leonardo, deixa eu fazer uma última pergunta aqui, que está tramitando aí na Câmara, né, o projeto de lei 2125/2020 do deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM da Bahia. Ele prevê a mudança do contrato de trabalho dos jogadores. O principal ponto da discussão é a redução de 50% do valor pago em caso de rescisão contratual por parte do clube. Hoje o clube paga 100% quando ele rescinde de maneira unilateral com o jogador, com o atleta, não serve mais, ele paga 100%. Você acha que isso pode vingar, pode avançar ou não? Os jogadores estão bravos aí, diz que não foram consultados, mas os clubes parece que estão querendo que isso aconteça. Seria um alívio para os clubes isso, né? Eu vou arriscar alto, tenho certeza que não passa. Certo. Porque fere o direito do jogador, a natureza salarial e alimentar. E a questão de redução de valor de 50% é avançado no contrato. Ninguém pode romper o contrato. Se romper o contrato, paga-se multa. Então, isso tem que estar avançado no contrato. Na minha opinião, isso não passa. É igual a questão da autorização da transmissão do jogo pelo clube mandante. Também, na minha opinião, não passa. Porque senão vai ser um desequilíbrio na relação do mandante e do visitante. Nesse caso, está sendo um desequilíbrio para o atleta. O atleta que é o trabalhador. Na minha opinião, não passa. Tá certo. Muito obrigado, doutor Leonardo Antunes. Obrigado, Luiz Carlos Pereira. Até a próxima. Foi um prazer falar com o senhor aqui, esclarecer aqui essas dúvidas que passam despercebidas para quem já está no trânsito, para quem já está no negócio. Mas o internauta aqui que está acompanhando só ouve falar, né? Não pagou direito de imagem, não pagou isso, não pagou aquilo. Então, espero que as pessoas tenham entendido aqui. Obrigado pela sua participação aqui, doutor. Muito obrigado aí, muito obrigado, Luiz Carlos, o Vanderlei, pela oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo sobre um assunto que é tão gostoso de se falar, que é futebol, né? E se tivermos outra oportunidade, podemos estender, e eu tenho ainda a vontade de fazer um grande debate sobre a arbitragem. Muito bom. Obrigado a todos, tá? E um grande abraço, e boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Muito obrigado. Obrigado, Luiz Carlos Pereira. Até a próxima quarta-feira estaremos de volta aqui, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Tchau, tchau.